Eu assisti Homem-Aranha Novo Dia pela segunda vez e agora tudo faz sentido. Então nesse vídeo aqui eu vou responder as principais dúvidas que surgiram depois do lançamento do filme, para quem já viu o filme, com a minha interpretação depois de vê-lo uma segunda vez, agora prestando atenção em todos os detalhes que constroem as resoluções destes mistérios. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é um vídeo de resposta para as maiores dúvidas, perguntas que ficaram na trama de Homem-Aranha Um Novo Dia, Homem-Aranha 4. No vídeo de primeiras impressões tinha muita coisa que eu reparei bem rápido ali e que depois, vendo uma segunda vez, tem outros detalhes que fazem muito mais sentido, então bora fazer esse vídeo. Antes de tudo, esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não viu o filme, pare por aqui, porque são as perguntas que o filme deixa ou que dá explicações meio escondidas ali na trama. Bom, primeiro vamos falar de cenas cortadas. Nós tivemos duas que a gente sabe, é claro, tem muito mais, mas duas que são meio importantes aqui pra trama. A primeira delas é que o Peter estava andando vestindo uma camisa da loja do seu Delmar, que é aquele senhor lá que ele sempre passava pra comprar um lanche. Teve um dos filmes que ele até dá uma ideiazinha na tia May, ele fala pro Peter, manda um beijo lá pra sua tia. Aí o Peter responde, manda um pra sua filha também, eles ficam nessa. Que aí justificaria como o Peter ganha dinheiro, né? Essa foi uma pergunta que muitas pessoas fizeram e o filme realmente não explica. Eu vi gente falando que o Tony Stark deixou uma herança pra ele, mas quando o Doutor Estranho faz o feitiço, os registros de Peter Parker somem. Então ele teve que fazer um supletivo, por exemplo, para ter escolaridade, porque nenhuma escolaridade que ele conquistou estava nos registros ali. E se ele tivesse alguma herança em documento, isso também seria apagado, não é herança do Tony Stark nem nada do tipo. Eles trabalhando nessa grocery shop, né, nessa lojinha do seu Delmar faria algum sentido, mas eu acho que a maior parte daqueles computadores também, o Peter andou pegando no lixo, né? A gente sabe desde Guerra Civil, que é o primeiro filme que ele aparece, que ele adora pegar sucata e transformar essa sucata em algo funcional, porque ele é um gênio tecnológico também. Então todo aquele maquinário dele, eu acredito realmente que ele possa ter pego por aí. O nível de acesso de sucata que ele tem atualmente é muito maior do que o que ele tinha antes. Ele trabalha ao lado da polícia e a The Wolf também pode fazer vista grossa para alguns momentos em que o Homem-Aranha acha algo que vai ser útil para ele e leva embora. Ela fez vista grossa para ele hackear todas as câmeras de Nova York para achar o Escorpião no filme, então isso não seria um problema. Onde o Peter ganha dinheiro, o filme de fato não mostra. Essa é uma das perguntas que muita gente fez, eu também fiz. A gente não vê ele no Clarim Diário, a gente não vê ele participando de luta livre, nem fazendo nenhum bico que poderia render a ele algum dinheiro. Ele não está recebendo da polícia também, isso não faria sentido, não tem como você pagar o Homem-Aranha sem saber quem é que está por baixo da máscara. Então realmente essa parte não explica e essa cena deletada poderia explicar. Mas em relação ao aluguel, ele deve estar fazendo algum bico, deve ter alguma fonte de renda. E em relação ao maquinário, os computadores extremamente avançados, eu acho que ele pode realmente ter sucateado em alguma cena do crime, foi pegando um e outro aqui, e a The Wolf foi fazendo essa vista grossa que a gente viu ela fazendo inclusive ao longo do filme. Outra cena cortada, que também já responde uma outra pergunta de uma teoria que surgiu antes do filme ser lançado, é em relação a Claire Temple, a personagem da Rosário Dawson, que aparece lá nas séries dos Defensores, desde Demolidor, Punho de Ferro, Justiceiro e tudo mais, que é a médica, a enfermeira que cuida dos heróis, mantendo a identidade deles em segredo. Quando o Demolidor tá machucado, ele não pode ir pro hospital, senão vão saber que ele é o Matt Murdock. E a maioria deles ali que tem essa parada de identidade secreta passa por isso. Ela gravou uma cena onde, no momento que o Frank chega com o Peter no hospital, a Claire Temple ajuda a manter a identidade dele em segredo o tempo todo, participando das cirurgias com os médicos e tudo mais, e este momento dela foi cortado. A gente parte do pressuposto com o que o filme deixou, de que o Frank estava ali perto e não deixou ninguém tirar a máscara do Peter, e todo mundo foi fazendo as cirurgias sem removê-la. Ou talvez em algum momento a Claire tenha vindo para fazer algo com ele tirando a máscara e tudo mais, mas isso o filme não mostrou. A Rosário Dawson gravou essa cena, mas ela foi cortada no final, não entendo porquê. Ela recebeu dinheiro por ter gravado, eles chegaram a fazer isso, mas talvez o Dustin Daniel Cretton tenha achado que não fazia tanto sentido no corte final e acabou removendo a personagem. Detalhes antes da gente passar para as principais perguntas em relação à memória e tudo mais. Detalhes. Um deles é que a menininha da aula do Bruce Banner, que pergunta pra ele lá sobre o Thanos não ter dobrado os recursos ao invés de reduzir a população na metade, que é uma pergunta que todo mundo fez também quando Vingadores Guerra Infinita e Ultimato foram lançados.
Aquela menina se chama Cindy e ela parece fisicamente com o que a gente tem nos quadrinhos da Cindy Moon, que é a Silk. A Silk ia ter uma série na Amazon, mesma Amazon que fez a série do Spider-Noir, fazia parte dessa proposta, inclusive, de pegar esses personagens do Homem-Aranha e fazer séries, mas ela teve a série dela cancelada. Esta Cindy aqui, a gente não sabe se o sobrenome dela é Moon, mas pode ser só uma referência a Cindy Moon mesmo, pode ser algo que vá a trazer algum tipo de easter egg maior no futuro, mas eu não acredito, tá? Acho que só foi essa citaçãozinha, mas teve muita gente apontando isso e é um detalhe bem legal. Outro detalhe de easter egg que a gente nota depois de ver o filme por uma segunda vez é que no quarto do Ned tem um pôster de Naruto. E aí você fala, pô, mas o que tem a ver Homem-Aranha com Naruto? O Dustin Daniel Cretton, o diretor e roteirista de Homem-Aranha 4, ele também está escrevendo e vai dirigir o filme live action de Naruto. Ele está ao lado do Kishimoto para fazer todo esse projeto, e agora que ele acabou o Homem-Aranha, que ele entregou o filme para Marvel, que é o maior sucesso de bilheteria da franquia do Homem-Aranha de todos os tempos, o segundo maior lançamento da história do cinema, ele vai trabalhar em Naruto. E se tem alguém que pode fazer Naruto se tornar realidade, é o Dustin Daniel Cretton, porque ele fez Shang-Chi. Em Shang-Chi a gente vê Rasengan, a gente vê magia, a gente vê os poderes de ninjutsu, tudo lá colocado naquele cenário. Então eu acho que ele é uma pessoa capaz, e quando a gente vê que o Kishimoto está próximo disso tudo, a gente fica um pouco mais confiante, assim como o Oda estando próximo do live action de One Piece deixa a gente mais confiante, e essa confiança foi justificável porque as duas primeiras temporadas de One Piece são muito boas e muito fiéis ao que a gente tem no mangá, mas é claro, com adaptação, porque tem que caber no número reduzido de episódios que eles estão. Agora vamos responder as perguntinhas e os questionamentos. O primeiro deles, já falei da Claire Temple, é: o Peter morreu ou não? E sim, ele morreu. Quando ele toma o tiro do Frank Castle, ele cai e ele morre. Só que a Jean Grey começa a respirar por ele, né? Quando você morre, você tem aquela a falência múltipla de órgãos e tudo mais, seus órgãos param de funcionar. A Jean Grey manteve esses órgãos funcionando, respirando por ele, não sei como ela faria para bombear o coração dele, mas ela conseguiu manter o corpo dele funcionando, estando na mente dele, fazendo com que as coisas não parassem até os médicos conseguirem retomar os sinais vitais dele sem ela estar por perto. É basicamente uma pessoa vivendo por aparelhos, só que num nível maior. Então realmente o Peter Parker chegou a morrer e foi salvo pela Jean Grey. E já falando aqui um pouco da Jean, tiveram muitas críticas aí pelas coisas questionáveis que ela faz no começo do filme enquanto ela é a vilã. Uma delas é matar um cara, né? Quando ela tá conversando com o Peter Parker, ela começa a andar pro meio da rua com aquele senhor assim, abrindo os braços, e o cara é atropelado e ele morre, muito provavelmente, né? Não mostrou nada do tipo, mas muito provavelmente sim. E aí, gente, e outra coisa é quando ela assume a mente da MJ e beija o Peter. Isso aí é uma invasão, né? Ela invadiu a pessoa e ela... Porra, é totalmente errado, sem o consentimento da pessoa, você sair dando beijo. Foi basicamente isso que a Jean Grey fez. A Jean Grey, primeiro que aqui ela estava completamente furiosa, querendo achar a irmã dela. Nenhum escrúpulo, ela ainda é bem jovem também. A Sadie Sink tem 20 e poucos anos, mas a personagem tem 16 para 17. Então ela tava, mano, passando por cima de qualquer coisa, de qualquer escrúpulo, muito irada, muito vingativa, adolescente, revoltado e tudo mais, e ela tinha motivos pra isso, e ela acabou realmente passando de vários limites aí. Mas a Jean Grey das HQs, gente, ela não é uma santa, tá? Ela já fez muita coisa questionável também. Ela tem um poder, ela é uma telepata nível ômega, então a gente não sabe o limite desse poder telepata dela, e vez ou outra ela passa dos limites, ela acaba exagerando nos poderes, ela acaba invadindo pessoas para conseguir o que ela quer. A Fênix não assumiu a Jean Grey e tornou ela uma pessoa ruim, por exemplo, com a Dark Fênix. A Fênix assumiu a Jean Grey porque, além do poder dela, ela é um ser volátil, um ser errante, é um ser que pode ser corrompido, passível de corrupção. Então a Jean Grey faz essas coisas aqui que não são muito diferentes de coisas que ela já fez nos quadrinhos também. Tá tudo bem, ela tem a redenção dela quando ela salva a vida do Peter Parker, o mantendo respirando, mas ela vai ser, ao longo do universo Marvel, essa personagem que vai ter altos e baixos, que vai ter momentos de erro e momentos de acerto. E quando eu tava voltando do cinema com meu irmão hoje, a gente tava falando disso em um momento, e ele falou: a Marvel resolve personagens poderosos dando a eles instabilidade mental, porque você tem que ter uma limitação, né? O Superman tem a Kryptonita, por exemplo, e tudo mais.
os personagens poderosos da Marvel, eles têm essa instabilidade emocional, essa instabilidade mental e tudo mais. A gente tem, por exemplo, o Sentinela, que vira o vazio, porque ele fica pirado. A gente tem a Wanda, passível de corrupção ao extremo. Quando ela pegou o Darkhold na Marvel, a gente viu o que aconteceu. E a gente tem a Jean Grey agora também passando por isso, e ela vai passar outras vezes. Falando em Jean Grey, eu vou fazer um vídeo de como o filme Homem-Aranha 4, Homem-Aranha Um Novo Dia, prepara muito, mas muito terreno para a saga mutante que a gente vai ver no futuro da Marvel. Então ativa o sininho aqui para receber a notificação de quando esse vídeo sair. Também aproveita para curtir e hypar esse vídeo, porque ajuda muito o canal. Bom, agora vamos responder a grande pergunta que envolve vários personagens. Como que o Ned lembrou? Quem nunca esqueceu do Peter Parker e por aí vai. Então, antes de tudo, o Tom Holland disse em uma entrevista que havia uma pessoa que lembrava dele, mas não é que vai lembrar no final do filme. Ele estava falando de alguém imune ao feitiço. O filme, de fato, ele não aborda este ponto específico, mas ele estava falando do Hulk, porque nos quadrinhos acontece isso. Num arco de 2020, a gente vê que todo mundo esqueceu quem era o Peter Parker por baixo da máscara do Homem-Aranha, menos o Hulk. E aí eles estão tendo uma conversa, os dois ali, e o Hulk fala, chama o Homem-Aranha de Peter. E ele fala, peraí, mas você me chamou de Peter? Aí ele, sim, quando você faz o feitiço, todo mundo esqueceu quem você era, até o próprio Banner, mas Hulk não. O Hulk fala isso pra ele. Ele fala, ai que legal, um monstrão maluco tá sabendo a minha identidade que eu quero manter em segredo. Aí o Hulk fala, aí ele fala, sem ofensa, o Hulk, tá de boa. Então o Hulk, ele aí tem essa possibilidade do Hulk ser imune à magia. A gente já viu o Hulk na Marvel vulnerável à magia, principalmente quando a Wanda mexe com a cabeça dele, mas ali foi uma inserção direta da Feiticeira Escarlate. Ela ainda não era a Feiticeira Escarlate, mas ela tinha muito poder. Mas estes feitiços globais talvez realmente não afetem o Hulk. Como o Hulk e o Homem-Aranha não tiveram muito contato na Marvel, praticamente nenhum, né? Porque o Hulk some depois que apanha do Thanos. Aí ele cai na Terra e aí o Banner conhece o Homem-Aranha depois disso. E o Hulk só volta neste filme do Homem-Aranha 4. Antes era o Professor Hulk que estava aparecendo quando ele tinha que lutar. Mas possivelmente o Hulk veja pela cabeça do Banner e vice-versa. Né? Eles compartilham este lugar. Então o que um vê, muito possivelmente o outro vê também. Ele conheceria o Peter Parker. Mas isso não vem ao caso aqui, porque os momentos onde as pessoas lembram do Peter Parker, e sim, as pessoas, o Bruce Banner, a MJ e o Ned lembram do Peter Parker, tem a ver diretamente com a Jean Grey. O momento final do Ned, eu vi muita gente teorizando de que ele é mais sensível à magia do Doutor Estranho, que ele e o Peter fizeram uma magia no toque deles, porque quando eles fazem isso em Sem Volta Pra Casa sai um raiozinho, então era um feitiço também e tudo mais. Mas, revendo o filme, eu peguei um detalhe aqui interessante. Quando a Jean Grey está controlando o Hulk, ela perde o controle. Ela não desfaz a possessão mental por vontade própria, como ela desfaz na maioria das vezes. Ela perde o controle. Quando o Frank explode o Hulk, ele bate, ela fica tentando voltar e o Hulk fala, não! Né? E aí ela sai. Nesse momento que ela expulsa, o Professor Hulk tá virando o Hulk ali e ele fala... A garota, eu acho que ela quebrou algo em mim. E aí depois disso o Hulk assume e ele fala... Não é a garota, não é o Banner, é só o Hulk. Né? E essa fala do Bruce Banner me deixou um pouco intrigado. Ela quebrou algo em mim. E eu acho que ela quebrou alguma coisa na mente do Bruce Banner que, consequentemente, também quebrou o feitiço. O feitiço não apagou completamente o Peter Parker da mente dessas pessoas. Ele deu uma travada, ele deixou nebuloso. A MJ tinha uma sensação de que ela conhecia ele de algum lugar ou que alguma coisa nele a atraía. Né? Então eles tinham essa sensação. Por quê? Porque o feitiço do Doutor Estranho, ele na mente das pessoas, esconde quem é o Peter Parker. As pessoas que têm um contato aleatório com ele, que viram lá quando o Mistério contou pra todo mundo que o Homem-Aranha é o Peter Parker, essas não vão lembrar dele nunca. Porque tem o Peter... Tipo, já é uma memória meio apagada e você teria que ter uma relação mais próxima para se lembrar. As mais próximas, sim. Então, quando o Bruce Banner, Hulk, expulsa a Jean Grey da mente dele, o Bruce fala, ela quebrou algo em mim, e eu acho que esse quebrar algo também quebra o feitiço do Doutor Estranho, né? Rompe ali alguma barreirinha que tinha dentro, e isso faz sentido por conta das outras cenas que a gente vê ao longo do filme envolvendo a MJ e o Ned. Essa quebra só acontece, segundo a teoria que eu fiz depois de assistir o filme pela segunda vez, quando a Jean Grey é expulsa da mente de alguém, não quando ela sai voluntariamente. E aí nós chegamos nos casos da MJ e do Ned.
A MJ, ela passa, né? Ela é pega pela Jean Grey, naquele momento que ela e o Peter, eles vão lá pra cima, eles se beijam e ela finge que lembra e tudo mais. E aí a Jean depois fala, um beijo quebra o feitiço, a MJ estaria vomitando agora. Ela estava só citando o conto de fadas, não tinha nada a ver, porque ela não teria nem como ela saber que um beijo quebraria o feitiço, né? Mas ali, ela entrou e saiu voluntariamente da mente da MJ. Então não teria como ela quebrar algo assim como aconteceu com o Hulk, porque o Hulk expulsou ela. Então quando você sai meio conturbado, bagunça tudo ali, pode quebrar o feitiço. Só que depois, quando ela está já com o Meltzger ali e ela tem essa expansão de habilidade, a mutação dela evolui, porque mutações evoluem quando se acontece, se passa por um grande trauma. Isso a gente já aprendeu nesse filme também. Isso vai voltar muito na saga mutante. Muitos mutantes vão passar por alguma evolução, passando por alguma experiência traumática, tal qual Mangekyo Sharingan, o Dustin Daniel Cretton, que vai fazer um Naruto muito bom, também andou se inspirando nisso daí, destravar uma habilidade maior depois de passar por um grande trauma. A gente já viu isso em Naruto também. E aí, nesse momento, a Jean Grey ela tem essa expansão de habilidade. O poder dela vai para quilômetros de distância e pega muita gente. Todas essas pessoas na barreira, elas foram invadidas de uma maneira meio impensada. E quando a Jean volta, todo mundo sai também de maneira não voluntária. Então todo mundo passou por essa quebra, mas as pessoas que tinham um contato mais próximo com o Peter Parker é que vão passar por isso de uma outra maneira. Então nesse momento que ela invade, a MJ começa a chorar, porque depois que ela leu a carta, ela já sabia que ela conhecia o Peter, só que ela não lembrava dessas memórias. Quando a Jean Grey invade ela dessa maneira brusca, ela já começou a lembrar, por isso ela estava chorando. E no caso do Ned, muito provavelmente ela foi e voltou, ela teve a Jean Grey, ela deu essa quebra também na cabeça dele, só que diferente da MJ, ele não tinha tido nenhuma experiência próxima com o Peter pra lembrar. E aí quando eles fazem o cumprimento, ele se lembra. E eu vi muita gente também falando, o Ned não se lembrou de nada, ele só ligou o fato da MJ ter falado que o Homem-Aranha chama Peter ao Peter se apresentando como Peter. Só que não, ele lembra a cara dele é de que ele lembra de tudo. Só faltou ele levantar e dar um abraço, a cena é cortada logo antes disso que provavelmente aconteceria, né? Então, eu acredito que essa entrada e saída brusca da Jean Grey, que é involuntária, quando ela não quer entrar e sair da mente das pessoas, embaralhou as coisas e acabou meio que enfraquecendo ou rompendo, eu acho que enfraquecendo, o feitiço do Doutor Estranho, e quem estava mais próximo dele lembrou. É nítido que quando ela entra na MJ nesse momento de evolução da mutação dela, a MJ começa a chorar. Não é todo mundo que tá chorando, eu achei que ela tive essa impressão antes, eu achei que as pessoas estavam compartilhando esse sentimento, esse rancor, a angústia que a Jean Grey estava sentindo, mas não, é só ela que tá chorando ali, então ela estava lembrando de tudo, porque na conversa antes, aquela conversa muito dolorosa que o cinema inteiro ficou em silêncio, ela fala pro Peter, eu entendo porque ela te amaria, mas eu não sou ela, eu não te amo, eu nem te conheço. Então ela já sabendo de todo esse cenário, um cenário que ela tinha esquecido, quando a Jean Grey entra, destrava tudo, ela começa a lembrar, ela chora, porque ela está lembrando de tudo finalmente, a gente vai ver as consequências disso no próximo filme, com a MJ e o Peter finalmente voltando a ficar juntos. O Ned passou por esse embaralhamento, ou seja, o feitiço ficou enfraquecido, e aí quando ele dá o toque lá com o Peter Parker, o feitiço é quebrado, ele se lembra de fato que o Peter Parker é o Homem-Aranha e o melhor amigo dele. O que mais me deixou pensando isso é que realmente, na transição de Professor Hulk para Hulk descontrolado, o Bruce Banner fala, minha cabeça, ela quebrou algo. Né? E aí depois tem essa cena, e depois quando o Hulk tá pra cair, o Homem-Aranha lá tá nas últimas, ele fala, Bruce, sou eu, o Peter, não sei o que, o seu amigo, e aí ele dá uma destravada e acaba voltando a ser Bruce Banner, ele cai do prédio ali. Uma outra coisa que eu vi muita gente reclamando também é que nerfaram o Hulk. Não nerfaram o Hulk segurou um monte de pedregulho, o Homem-Aranha não teve a mínima chance contra ele, usando o bagulho lá do Shocker, nem nada do tipo, ele não conseguiu dar dano nenhum, enquanto o Hulk tava se segurando numa plataforma, que era o bloco ali que ele tava pisando, que não é muito segura, e tava segurando todo aquele pedaço de prédio que tava tentando puxar ele para baixo. E aí quando o Peter dá uma tranquilizada nele, é que ele se solta e acaba caindo. Mas ele não foi nerfado, ele foi só utilizado de uma maneira rápida, né? Porque também não dá pra você ficar com o Hulk o tempo inteiro, porque aí não teria como combatê-lo. Para finalizar, um detalhe que esse eu peguei desde a primeira vez, inclusive eu comentei com o Ti lá no podcast, depois vocês ouçam, é que a fitinha de prender cabelo da irmã da Jean Grey, da Sarah Grey, ela é verde e amarela.
E a gente sabe o traje clássico da Jean Grey dos quadrinhos, ele é verde e amarelo. E agora a gente já sabe por que ela vai escolher essas cores para ter o seu primeiro traje heróico. Porque eram as cores da última coisa que ela tem, da última lembrança física que ela tem da irmã dela, a Priscilinha verde e amarela. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber aviso de quando sair o nosso vídeo de como esse filme prepara terreno para a saga Mutante e também para assistir todos os outros conteúdos que saem diariamente aqui no canal e nas nossas outras redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Comentem aqui embaixo se faltou alguma coisa, se você ainda tem alguma dúvida, que a gente tenta também teorizar ou responder. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.